agradecerles a invitação. É um prazer e um honor estar aqui, falando de um tema tão importante com tantos amigos. Também peço desculpa porque o meu portunhol não é muito bueno, é malo, mas falaremos de um tema muito importante a partir de agora. O tema é carcinoma de intervalo, que é e como reduzi-los. Bem, quando estamos em frente de uma paciente com carcinoma de intervalo, estamos em frente de uma paciente em uma situação difícil. Por quê? Porque a paciente crê em los benefícios do rastreio, detecção precoce, tratamentos menos agressivos, menor mortalidade. Porém, tem uma lesão palpável detectada, ou seja, provavelmente um tumor avançado e necessita de um tratamento agressivo, ou seja, é uma situação muito delicada. E esta situação não é pouco frequente, é bastante frequente, porque os diversos estudos nos mostram que temos ao menos 22 a 33, ou seja, um terço dos tumores diagnosticados como palpáveis em um programa de rastreamento. Mostro a vocês essas duas meta-análises, primeiro, daqueles trabalhos inicial, com um quarto dos tumores como carcinomas de intervalos, ou seja, diagnosticados clinicamente. E aqui dos trabalhos de 2005 a 2015, até um terço dos tumores diagnosticados como tumores palpáveis ou sintomáticos. Portanto, que é o carcinoma de intervalo? Quais fatores influenciam na sua aparição e que podemos fazer para reduzi-los? É o que vamos falar agora. Primeiro, que é carcinoma de intervalo? E é definido como um carcinoma, são tumores diagnosticados clinicamente em intervalo de 2 exames de rastreio. Mas, recentemente, nós temos uma alta definição, que são tumores diagnosticados no intervalo do rastreio, ou seja, depois de um exame de rastreio negativo e antes do próximo, mas não necessariamente como palpáveis. Mas a definição mais antiga e aceita, que são tumores clinicamente palpáveis antes do próximo rastreio. E o período do tempo pode ser de 1 ano, se aquele programa de rastreio é anual, como nos Estados Unidos, 2 anos, por exemplo, na Itália, como o programa de rastreamento italiano, ou 3 anos, como, por exemplo, na Inglaterra, que o rastreio é a cada 3 anos, de acordo com a diretriz do país. E qual é sua importância? Por que é importante conhecer o carcinoma de intervalo? Primeiro, porque ele é um indicador de qualidade do programa de rastreio. E também, e isto é a coisa mais importante, quanto menor a taxa de carcinoma de intervalo, maior será o potencial de benefício do programa de rastreamento. Tão importante é este indicador que nós temos taxas de carcinoma esperados para um programa de rastreamento. Por exemplo, o programa, as guias, as guidelines do European Breast Screening coloca que no primeiro ano de rastreamento podemos ter até 30% de tumores de intervalo e no segundo ano menos de 50%. Mas eu convido todos a pensar em um programa de rastreamento que até a metade dos tumores sejam detectados clinicamente, não com exame. Temos que pensar que pode ter alguma coisa a ser melhorada. E com esses dados, podemos comparar, por exemplo, um programa de rastreamento. Estes são os resultados do programa de rastreamento italiano, mostrando que no primeiro ano, a maioria dos serviços
delas regionais são menores de 30%. Mas, no segundo ano, observem que mantua uma região muito boa, somente 21% de carcinoma de intervalo, mas em Milão, dos postos, são 67% deles tumores são diagnosticados clinicamente, ou seja, deve fazer uma intervenção direta neste local. Com essas taxas também de carcinomas de intervalo, é possível comparar diversos trabalhos, como, por exemplo, nessa revisão da doutora Osami, que coloca que o carcinoma de intervalo variou de 13% até 51%. Mas nos diversos países e serviços. Mas neste momento pensamos, observem a grande variação. Tem lugares com 13% de carcinoma de intervalos, outros com 51% de carcinoma de intervalo. Por que tem essa variação? E os problemas são vários que podem afetar a estimação do carcinoma de intervalo. Primeiro, a qualidade e a frequência do registro do carcinoma de intervalo. Alguns lugares só colocam o carcinoma invasivo e não o carcinoma in situ. Outros incluem todos os carcinomas de intervalo, alguns trabalhos só os verdadeiros carcinomas de intervalo, mostrando quão difícil é isso. Portanto, agora devemos pensar, quais são, então, os tipos de carcinoma de intervalo? É uma divisão fácil de fazer? E aqui vou mostrar para vocês. Toda vez que temos uma paciente com uma lesão palpável e que faz um exame e vemos a lesão atual, devemos fazer a vigilância epidemiológica, ou seja, comparar com o exame anterior. Neste momento, podemos ter o carcinoma realmente não era presente, ou o carcinoma já estava presente, mas não foi detectado. Ou uma outra citação, o carcinoma já estava presente, foi detectado, mas foi classificado erroneamente como benigno. Ou então já estava presente, mas estava fora do campo da mamografia e não foi visível. Ou já estava presente, mas era tão mínimo que não era possível fazer a detecção. Ou não é visível nem a hora e nem no exame anterior. E de acordo com isso, podemos classificar em 4 tipos de carcinoma de intervalo. E verdadeiro câncer de intervalo, aquele que não estava presente no exame anterior. E casos de falso negativo do rastreio, que ele estava presente, mas por algum motivo não foi diagnosticado. Ou aquele carcinoma com sinais mínimos, que ele estava presente, mas o sinal era tão mínimo que era impossível a sua detecção. Ou o câncer denominado de oculto, que não é visível nem ao menos agora que é palpável e nem antes no exame prévio. Mas essa divisão não é fácil. Observe que esses 3 artigos dividem em todas as 4 modalidades e os percentuais de verdadeiro câncer de intervalo e outros são semelhantes. Já esse outro artigo só em 3 tipos e esse outro artigo só em 2 tipos. Vejam como é difícil. E essa divisão realmente é difícil porque observem esses 2 grandes estudos, o rastreamento sueco e o rastreamento inglês. No rastreamento sueco, eles revisaram todos os carcinomas de intervalos e definiram que só 6% não eram visíveis, eram presentes nos exames anteriores, ou seja, eram falso negativo. Já na Inglaterra, 43, quase a metade dos tumores eram visíveis no exame anterior e não eram agora. Veja como é difícil dizer quando eu tenho um tumor agora, se antes dava para ver ou não. Observe como isso é verdadeiro, que esse é um exemplo de um verdadeiro câncer de intervalo, que é visível agora no exame atual, mas não era visível no exame anterior. Mas a minha pergunta é, será que realmente o tumor não estava aqui? Será que não era visível mesmo? Veja como é difícil definir ter essa definição. E este estudo foi muito importante,
porque o objetivo era demonstrar a dificuldade de determinar se aquele caso era falso negativo ou um verdadeiro carcinoma de intervalo que não dava para ver no exame anterior. E fez uma revisão da seguinte forma: primeiro, mista, com casos sem tumores de rastreamento habitual, casos de carcinoma de intervalo e casos de carcinoma detectados no rastreio. Primeiro individual, depois em grupo, e com os mesmos médicos fez uma revisão informada, ou seja, só os casos de carcinoma de intervalo. O que observaram? Que quando eles colocaram casos de carcinoma de intervalo, carcinoma de screening e casos negativos, ou seja, eu tenho uma lesão, mas eu não sei se era um tumor ou não, a certeza que era possível ver o tumor no exame anterior era de 19% a 23%. Mas o mesmo grupo, depois de 6 meses, quando pegou só os casos de carcinoma de intervalo, e a pergunta era, dava para dizer se tinha no exame anterior? Eles afirmaram quase o dobro das vezes, em 33% a 35% das vezes, que era possível ver o carcinoma de intervalo. Ou seja, quando você sabe que tem um tumor agora, é muito fácil dizer que estava no exame anterior. E isso é importante do ponto de vista de processo médico-legal, uma declaração e uma sentença de um juiz para determinar, e este juiz declara que para determinar se um médico foi negligente, a pergunta não é se a lesão era visível ou não, pero se na condição que estava o médico, com uma pilha de exame de 1000 exames de rastreio e só 4 que serão positivos, era possível detectar o tumor. Esta é a pergunta certa. Portanto, agora, para efeitos práticos, vamos dividir os carcinomas de intervalos em 2 tipos, em verdadeiros câncer de intervalos e falso negativos, ou seja, aquele tumor detectado antes do próximo rastreio e não presente no exame anterior, ou seja, o verdadeiro câncer de intervalo, do falso negativo, que foi detectado agora, mas que já era visível no exame anterior. Portanto, vamos perguntar primeiro, qual é o perfil das pacientes com verdadeiro carcinoma de intervalo? Quem são essas pacientes? A maioria são jovens, em comparação com aquelas que têm o tumor detectado. Observem que este é um trabalho muito grande, de uma revisão solo por carcinoma de intervalo, onde 21% era carcinoma de intervalo entre 40 e 50 anos e somente 7 acima de 60 anos, ou seja, 3 vezes mais carcinomas de intervalo em pacientes jovens. A maioria das pacientes com verdadeiro carcinoma de intervalo que não dava para ver antes são pacientes que têm baixo índice de massa corpórea. Ou seja, vejam que as pacientes magras têm 18% de carcinoma de intervalo. Já as pacientes mais obesas têm menos carcinomas de intervalos e mais tumores hormônios positivos. A maioria tem mamas densas, e este é fácil de saber por quê. Ou seja, com a mama lipossubstituída, só 6% de carcinoma de intervalo, com a mama densa, 3 vezes mais de carcinoma de intervalo, porque não é possível ver as lesões de forma adequada. A maioria do paciente com verdadeiro carcinoma de intervalo tem história familiar e alto risco genético. Observem como realmente a incidência de carcinoma de intervalo no grupo com alto risco é muito maior. E qual é a característica destas pacientes que vão ter falso negativo? Quais são as pacientes que devemos ter muito cuidado? Primeiro, este trabalho avaliou exatamente isso e mostrou que o falso negativo foi estatisticamente significativo se a paciente tinha uma história de reconvocatória, ou seja, tinha alguma coisa diferente nela mama, que alguma coisa foi pensado que era benigno, ou uma história de biópsia, ou seja, era uma mama difícil de ser avaliada, que já tinha alguma coisa mais complicada, ou seja, esta paciente que tem mais chance de ter um tumor falso negativo que não é identificado no rastreamento, e essa diferença é bem significativa nas pacientes que não têm.
E qual é o perfil biológico dos carcinomas de intervalo? Quando eu falo de um verdadeiro carcinoma de intervalo, eu estou falando de um tumor de crescimento rápido, tumores de alto grado, receptores negativo, fenótipo basaloide. Quando eu falo de falso negativo, são tumores de baixo grado, receptores positivos e, na maioria, fenótipo luminal. Observem esse trabalho que comparou a incidência de carcinomas verdadeiros com falso negativo. Observem que quase 70% em falso negativo eram luminal A e 50% só de luminal A nos carcinomas verdadeiros, carcinomas de intervalo. Já observe triplo negativo, mais que o dobro de triplo negativo nos verdadeiros carcinomas de intervalo versus para os falsos negativos. E quando comparamos com os tumores detectados durante o screening, observem que interessante que o perfil histológico é muito parecido com os falsos negativos, ou seja, esses falsos negativos realmente são tumores que eram para ser detectados no screening, mas não foram vistos. Já o verdadeiro câncer de intervalo é aquele com perfil biológico muito agressivo e diferente. Quando falamos de, mais um detalhe chama muito a atenção, quando falamos de verdadeiro câncer de intervalo, nós observamos que naquelas mamas de baixa densidade, eles são mais agressivos que nas mamas de alta densidade. Observem que aqui temos a densidade mamária, temos 28% de triplo negativo em baixa densidade e só 14% em alta densidade, que também é muito simples de explicar, porque aqui a densidade impede de detectar o tumor, então também tem tumor de baixo grau, mas nela mama lipossubstituída, que é muito fácil de ver tumor. Para ter um verdadeiro câncer de intervalo, tem que ser um tumor bem agressivo. E será que este perfil molecular se manifesta numa mortalidade maior nela paciente com verdadeiro carcinoma de intervalo? E sim, a sobrevida em 10 anos dos tumores detectados no rastreamento sempre é melhor do que todos os outros tumores. Já o tumor de intervalo e aqueles detectados fora do rastreamento, clinicamente, são as piores sobrevidas. E observem que interessante, esse foi um controle em 14 anos de mortalidade, observando que, novamente, a mortalidade de tumores detectados no screening muito melhor, muito melhor. A seguir, a mortalidade dos verdadeiros câncer de intervalo, um pouco melhor, e a pior mortalidade, o falso negativo. O que faz pensar, como sabemos que o falso negativo é muito parecido com os tumores detectados durante o screening, que esses tumores mais bem diferenciados têm um tempo para ser detectados. Depois daqueles tempos, a sobrevida é pior. Ou seja, a nossa responsabilidade no screening é muito maior, porque é importante detectá-lo no estágio adequado. E qual é a diferença de imagem de carcinoma de intervalo verdadeiro para falso negativo? Sim, carcinoma verdadeiro vai ser aquele típico triplo negativo, nódulos circunscritos, calcificações suspeitosas. Já falso negativo são lesões mais difíceis de serem visualizadas, como a simetria focal, mas também nódulos circunscritos. Esta é uma paciente de 41 anos, irmã com neoplasia de mama, amamentando o quarto hijo, assintomática, mamografia e ultrassom negativa. Mas ela retorna 7 meses depois com um nódulo palpável na mama direita. Observem que realça muito precoce, um decaimento muito grande, com uma área de necrose central, realce periférico e com uma curva tipo 3. Era um carcinoma invasivo, pouco diferenciado, triplo negativo, ou seja, um verdadeiro carcinoma de intervalo. Já essa paciente refere uma área palpável no exame atual. Quando viemos o exame anterior, tinham 2 lesões que foram interpretadas como benignas. Uma realmente era, não era nada, mas a outra era um tumor que é nada mais do que um falso negativo, já com linfonodo positivo neste exame.
Já esta paciente retorna depois de 2 meses, referindo que o médico palpou um nódulo durante o exame clínico, quando ela levou os exames para avaliação. E veio para uma nova avaliação. Esse era o exame inicial com marcadores cutâneos de lesões, e observe que este é o exame atual, que não foi visualizado porque ficou fora do campo do exame. Falso, negativo. E será que a introdução de novas tecnologias pode resolver este problema? Observem que a mamografia digital não alterou significativo o número de carcinoma de intervalo. Ou seja, não houve diferença no total de carcinoma de intervalo pela mamografia digital e lá na mamografia convencional. Verdadeiro carcinoma de intervalo igual, carcinomas falso negativo igual e com sinal mínimo também, sem diferença a mamografia digital e convencional. Será que a tomossíntese altera o carcinoma de intervalo? E aqui alguns estudos demonstram que teve e outros que não teve alteração. Esse é um dos primeiros estudos mostrando que o carcinoma de intervalo reduziu de 0,7 para mamografia para 0,5 e os autores concluíram que sim, a tomossíntese é sustentável porque tem uma redução. Mas observem que estes outros estudos de 2020, com um número grande de mulheres, demonstrou 2 carcinomas de intervalo no grupo com tomossíntese e 1,5 no grupo de mamografia. Vejam que a detecção da tomossíntese foi maior no primeiro round, menor, com 2 carcinomas de intervalo. A mamografia foi 6, 5 e 1 carcinoma de intervalo. Ou seja, não houve diferença da tomossíntese da mamografia e também não houve diferença histológica. E quando pensamos, uma razão seria que a tomossíntese é uma evolução da mamografia, ou seja, aumenta a detecção das lesões bem de baixo grado, né? Pero não logra aumentar a detecção do tumor de alto grado relacionado ao carcinoma in situ, que fica mais para ultrassom e para ressonância. Por outro lado, devemos lembrar que a tomossíntese melhora sim o rastreio, porque reduz problemas como reconvocação de biópsias desnecessárias. E já o ultrassom, sim, tendo uma redução importante do número de carcinoma de intervalos. Observem esse trabalho, que fez só a mamografia para os pacientes com baixa densidade, teve 1 carcinoma de intervalo a cada 1000 exames. Quando o grupo de alta densidade fez mamografia e fez ultrassonografia e conseguiram retornar para o número de carcinoma de intervalo como se fossem as pacientes de baixa densidade, ou seja, o ultrassom reduz carcinoma de intervalo no grupo de mama densa a taxas semelhantes às mamas lipossubstituídas. E a ressonância também reduz o carcinoma de intervalo. Observem que, inicialmente, só com mamografia, 50% dos tumores eram detectados de forma palpável, como carcinoma de intervalo nas pacientes de alto risco, e agora, com a introdução da ressonância, o carcinoma de intervalo está de 0 a 2, 5%, uma redução muito importante. Portanto, finalizando a nossa conversa. Primeiro, quem é a paciente de risco de carcinoma de intervalo? Quando falamos de verdadeiro carcinoma de intervalo, é a paciente jovem, com mamas densas e de alto risco. Quando falamos de falso negativo, são todas as pacientes, mas principalmente aquelas que têm história de reconvocatória ou de biópsia prévia. Como reduzir a incidência de carcinoma de intervalo? E para verdadeiro carcinoma de intervalo, não tem muitas coisas que o radiólogo possa fazer, porque não depende da habilidade do radiólogo, é um tumor agressivo. Depende muito mais de uma atitude da mulher para detectar sintomas e da redução do intervalo do rastreio e a introdução de novas tecnologias, como ultrassonografia para as mamas com padrão denso, ressonância magnética para pacientes de alto risco e modelos preditivos de risco, por exemplo, baseados em inteligência artificial, que vão fazer um câmbio muito grande no rastreio. Já falso negativo, sim,
depende da habilidade do radiólogo. É muito importante ter um volume adequado, um conhecimento adequado da mamografia, introdução de dupla leitura, auditoria do resultado. Programas de inteligência artificial também vão melhorar muito a nossa performance e reduzir o carcinoma de intervalo. Depende muito da qualidade técnica do exame, posição e compressão adequada, exposição correta e utilização do CAD, dispositivos com mantenimento sistemático. Depende muito de um ambiente adequado de trabalho, negatoscópio, monitor adequado ao mínimo, maior de 3 megas, um ambiente silencioso, um ambiente tranquilo. E é também muito importante a participação de programa de qualidade e a auditoria, porque quando sabemos que temos programas de qualidade, nós outros fazíamos um lavoro mais atencioso. No futuro, o que podemos temer? Observaremos que provavelmente o rastreio do futuro será desta forma. Paciente de risco, todas elas farão tomossíntese. Isto é uma coisa muito importante. Nas pacientes de alto risco, o rastreamento principal será tomossíntese e ressonância magnética. Com isso, detectaremos entre 7 tumores com tomossíntese, mais 20 tumores a cada 1000 exames pela ressonância e teremos um resultado muito bueno nesse grupo. No risco habitual, começaremos com a tomossíntese somente pelas mamas lipossubstituídas A e B, detectando entre 7 a 10 tumores a cada 1000 exames. Para as mamas densas C e D, associa o trasumino e com isso detectaremos entre 5 tumores com a tomossíntese, mais 7 com o trasumino e chegaremos a um número adequado. Nas pacientes de risco moderados, talvez se associa a festa RM, que é muito importante, e faremos uma detecção de um número adequado nesse grupo de pacientes que, por enquanto, não tem uma atenção merecida. Lembrando sempre que o objetivo do rastreio contemporâneo não é simplesmente aumentar o número de câncer detectados, mas sim melhorar e garantir a detecção precoce do câncer de mama, biologicamente importante. Muito obrigado. Bueno, muchísimas gracias, doctora Linney. La verdad que una charla muy didáctica, y se la entendió muy bien, para que se quede tranquilo el portuñol. Gracias. Bueno, pasamos al doctor Javier Rodríguez Lucero, que va a presentar carcinoma in situ, manejo multimodal. Javier, cuando quieras. Gracias, Alejandra. Gracias a la organización por participar. Realmente un gusto de vuelta formar parte de algún evento de la Sociedad de Patología Mamaria de Córdoba. Hubo un poco de maldad en ponerme una charla entre dos de Linney. Realmente es un reto a vencer. Me siento algo así como Arjona de telonero de Paul McCartney, pero vamos a hacer lo que se pueda para mantener la atención. Me toca hablar de carcinoma ductal in situ, un tema muy, muy interesante, de permanente práctica en todos los medios en los que estamos todos. Vamos a empezar denominándolo. Es una entidad compleja. Algunos hablan de carcinoma intraductal, otros prefieren hablar de neoplasia interepitelial ductal y otros de carcinoma ductal no invasor. Hay muchas definiciones. Esta me parece que es una bastante práctica, que dice que engloba un grupo de lesiones heterogéneas con diferentes formas de presentación clínica, con distintos patrones histológicos, con distintos biomarcadores, con distintas alteraciones genéticas y potencial biológico, teniendo en común la presencia de células neoplásicas epiteliales que van a estar siempre confinadas al sistema ducto-lobulillar y, algo muy importante, respetando, no invadiendo más allá de la membrana basal. En la práctica hay un aumento progresivo en el reconocimiento de este tipo de lesiones, un aumento progresivo que además supera el aumento progresivo de lesiones invasoras, representando aproximadamente del 20 al 25% de los casos diagnosticados en sistemas de screening. Esta estadística es vieja,
compara el año 81 con el 2001, pero con un aumento en más de 10 veces, de 2.4 a 28 casi, cada 100.000 pacientes, y fundamentalmente con mayor incidencia de formas asintomáticas. Esto probablemente tenga que ver con el diagnóstico precoz y en la mejora tecnológica de los métodos diagnósticos. La evolución natural, un poco teórica, es de células normales, pasando por una hiperplasia ductal usual, por una hiperplasia ductal atípica, un carcinoma ductal in situ, en algún momento con fenómenos de microinvasión, hasta que se puede convertir en una lesión invasora. Histológicamente la vamos a ver descritas con algunas variables que van a aparecer en cada informe histológico, como el tipo histológico, que puede ser sólido, cribiforme, micropapilar o papilar, la presencia o no de fenómenos de necrosis comedoniana, y el grado nuclear, que puede ser bajo, intermedio o alto. Este es un artículo interesante del año 2009, más que un estudio científico, es una encuesta realizada entre profesionales que giran en el entorno de la patología mamaria en Inglaterra, y se acerca de la percepción, cómo perciben esos profesionales al carcinoma ductal in situ. Y vemos una variabilidad que realmente asusta un poco. Uno dice, ¿cómo no puede haber consenso en una patología tan importante en un país del primer mundo, ¿no es cierto? Los términos usados varían mucho. Algunos dicen que es una forma de cáncer, otros que es una lesión no invasiva o in situ, algunos hablan de lesión premaligna, preinvasora, células con cambios tumorales, una normalidad celular, lesión o condición precancerosa, etcétera, etcétera. Y algo importante también es cómo ven las distintas subespecialidades, si representa o no un cáncer. Y realmente hay bastante variabilidad, menos en los oncólogos, que definitivamente y en forma contundente no lo consideran un cáncer. Obviamente desde el punto de vista de la definición en sí, no sería un cáncer, pero obviamente existe mucha confusión acerca de su manejo y su denominación. Por otro lado, si bien se lo banaliza de cierta manera, este es un artículo importante donde correlaciona la incidencia de carcinoma ductal in situ con mortalidad por cáncer de mama, y en este grupo canadiense notaron que existe un aumento en 3, o sea, las pacientes con antecedente de carcinoma in situ de mama van a tener una mortalidad por cáncer de mama 3 veces mayor que las que no lo tuvieron, o sea, es un aumento no despreciable. Si el diagnóstico fue por debajo de los 40 años, el número va a ser por 7, o sea, un aumento muy importante. Y obviamente la mortalidad va a depender mucho si el tratamiento fue solamente quirúrgico o si fue quirúrgico más radioterapia. Entonces, algunas preguntas que nos pueden surgir. ¿Existen realmente más casos reales o hay más detección? ¿Este aumento es espontáneo o se asocia a un mayor uso de la mamografía? ¿Es una entidad no invasora? ¿Es una entidad precursora? ¿Es una entidad preinvasora? ¿En qué porcentaje puede crecer hacia una forma invasora? ¿Qué subtipos hay? Si todos merecen el mismo tratamiento y si todos merecen el mismo enfoque y algoritmo diagnóstico. Esto es un trabajo del Anderson reciente que me pareció muy gráfico. A lo mejor para los patólogos es medio básico, pero para los radiólogos creo que nos ayuda mucho a entender un poco el porqué de las imágenes. Acá lo que hace es comparar el comportamiento imagenológico de lesiones tipo no masa del in situ y del lobular, del carcinoma lobular invasor, que si bien son entidades totalmente distintas, pero tienen una dificultad desde el punto de vista imagenológico para reconocerse. En el ejemplo A es una unidad ducto-lobulillar con células epiteliales totalmente normal. En el ejemplo B es un carcinoma lobular invasor, donde existen células tumorales epiteliales que invaden el estroma adyacente, invadiendo la membrana basal y muchas veces formando líneas o hileras sin reacción peritumoral y por ende con menor repercusión imagenológica. El ejemplo C sería lo que más nos interesa en esta charla, es una lesión in situ con un crecimiento endoluminal dentro de la unidad ducto-lobulillar, pero sin comprometer la membrana basal, siempre confinada a la unidad ducto-lobulillar sin invasión. Mientras que el ejemplo D es un carcinoma ductal invasor, donde las células tumorales van más allá de los límites de la membrana basal, invadiendo el estroma y generando una reacción por parte del huésped desmoplásica, y va a ser
es el responsable de gran cambio imagenológico y va a ser lo que nos va a permitir, en gran parte de los casos, reconocerla con más facilidad que el lobulillar o el carcinoma in situ. Vamos a hablar de los 4 principales capítulos siguiendo el carcinoma in situ: mamografía, ecografía, resonancia e intervencionismo. En lo que respecta a la mamografía, obviamente es el examen de primera línea, el más difundido e importante, fundamentalmente en las formas calcificadas. El carcinoma ductal in situ suele presentarse como calcificaciones en alrededor del 50 al 75%. Como imágenes nodulares es baja la incidencia, un 10% más o menos. Como distorsiones arquitecturales entre un 7 y un 13%. Tenemos que tener en cuenta un detalle que la mamografía va a reconocer fundamentalmente calcificaciones, espículas, distorsiones, y todos estos son fenómenos regresivos que involucran hipoxia, necrosis tumoral, fibrosis, y por ende van a estar asociadas a lesiones de lento crecimiento y probablemente de menor grado nuclear, y acá surge por primera vez la duda o pregunta si la mamografía favorece o no el sobrediagnóstico. Algunos ejemplos: un grupo cálcico circunscripto de calcificaciones puntiformes y amorfas. En un muy pequeño sector de la mama resultó un carcinoma interductal de alto grado con patrón sólido, tenía necrosis comedoniana y calcificaciones endoluminales en la biopsia compasiva. Otro ejemplo de carcinoma interductal, en este caso de grado intermedio, una paciente portadora de una mutación BRCA2, ya tenía una biopsia percutánea previa, y este reguero de calcificaciones puntiformes y amorfas, que además de las características que llaman la atención, la variabilidad en cuanto a morfología y tamaño de las calcificaciones, tenemos que tener en cuenta la coexistencia de 2 patrones de distribución que nos tienen que llamar la atención, independientemente de la mutación. Obviamente que eso va a sumar y siempre. Un patrón que en cierta manera podemos decir lineal y en cierta manera segmentario, con un vértice hacia el complejo presión areola, una base posterior, siguiendo un poco lo que es la descripción de la segmentación lobar de la mama de Tibor-Tot. Es muy importante y es muy gráfico el caso para seguir y entender un poco la anatomía y la fisiopatología de este tipo de lesiones. Otro ejemplo, en este caso, calcificaciones de alta sospecha, un carcinoma interductal micropapilar y cribiforme de grado intermedio y alto, con necrosis comedoniana y no comedoniana, y obviamente presencia de calcificaciones en la biopsia percutánea. Y en otros casos podemos tener lesiones in situ sin presencia de calcificaciones, una mama que podemos considerar que no es extremadamente densa. Obviamente la paciente consultaba por un cordón palpable en el radio DRA 9 de la mama izquierda, algo más evidente por una asimetría en el plano interno, sector medio y anterior de la mama izquierda en el plano de caudal. La verdad que la incidencia MLO pasa más desapercibido, y que al examen ecográfico tenía una forma de presentación no habitual, que eran múltiples imágenes nodulares pequeñas de límites mal definidos, que en la biopsia reveló un carcinoma interductal de grado intermedio con necrosis no comedoniana. Ya vamos a hablar de ecografía y carcinoma in situ, pero adelanto que normalmente es una forma de presentación no habitual y la ecografía tiene un rol secundario en el manejo del carcinoma in situ. Otra forma también poco frecuente nodular, en este caso mamográfico. En general este tipo de lesiones con apariencia benigna o no apariencia benigna, es raro que una imagen no calcificada dé sospecha de lesión in situ mamográfica o ecográficamente. Ejemplos de calcificaciones que resultaron ser lesiones de bajo grado. Acá surge nuevamente la pregunta si estamos sobrediagnosticando o no. Siempre digo que la palabra del sobrediagnóstico y el sobretratamiento me parecen injustas desde el punto de vista estadístico y epidemiológico, porque creo que son lesiones que hoy por hoy, con las ventajas o limitaciones, depende de cómo lo veamos, que tienen las imágenes, merecen ser estudiadas y merecen ser analizadas desde el punto de vista anatomopatológico, y realmente me parece exagerado hablar de sobrediagnóstico y sobretratamiento. Por otro lado, también podemos decir que la mamografía puede tener un subdiagnóstico, como en este caso, una mama heterogéneamente densa, pero totalmente negativa esta mamografía, en una paciente con telorragia, donde la resonancia muestra claramente un patrón de realce no nodular, altamente sospechoso y compatible de una lesión in situ de alto grado que fue comprobada por la anatomía patológica. Fíjense que estamos frente a una mamografía BIRAT 2 y una resonancia BIRAT 5. Misma paciente,
misma semana. ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué impacto tiene la tecnología en la detección de carcinoma in situ? Este es un artículo viejo, uno de los primeros que salió acerca de la mamografía digital directa, después del de Pisano, que el de Pisano decía que a los fines prácticos era tan eficaz como la convencional, pero acá ya con mamografía digital directa, Vigeland decía que la detección de carcinoma in situ, comparando mamografía convencional con mamografía directa de campo completo, prácticamente la detección se duplicaba. O sea que tenemos un impacto con la mamografía digital directo, por obviamente mayor capacidad de percibir imágenes cálcicas pequeñas, tenues, incipientes. Este es otro artículo, pero mucho más nuevo, donde habla del carcinoma in situ comparando mamografía digital, pero en este caso con tomosíntesis. Y acá obviamente la tomosíntesis no tiene tanto impacto, sí puede llegar a colaborar en detectar un componente invasor asociado a imágenes cálcicas, a disminuir el número de falsos positivos por rellamadas, pero no necesariamente a una mayor detección de lesiones in situ. Sí lo hace la mamografía digital directa. ¿Qué pasa con la ecografía? Hablando de ecografía y carcinoma in situ, tenemos que decir que tiene un rol secundario. Es muy raro que biopsiemos una lesión ecográfica con sospecha previa de lesión in situ. Normalmente vamos a esperar otro tipo de lesión o una lesión invasora y suelen ser sorpresas. Se pueden presentar como imágenes nodulares, que pueden tener un aspecto benigno o maligno, pero sería realmente insólito que sospechemos de una lesión in situ. O como quistes complejos o como lesiones intraductales elevadas. Las apariencias son muy variables, nódulos, quistes complejos, lesión intraductal, en algunos casos como distorsión arquitectural, que es un término que en general ecográficamente lo usamos poco. Sí puede servir la ecografía como acceso a biopsia cuando mamográficamente las calcificaciones no lo son vía mamográfica por un espesor mamario insuficiente, por presencia de implantes o por localización profunda. Muchas veces podemos hacer un ultrasonido dirigido y hacer una biopsia guiada por ecografía como segundo método, ¿no? Siempre va a ser la mamografía la primera elección. Como dije antes, son anatomía patológica que normalmente no la sospechamos y también cumple un rol central en el second look post-RM positiva. Alguna imagen en resonancia no concluyente de realce no nodular o realce segmentario o de tipo lineal, que lo vayamos a buscar en forma dirigida con un second look. Vemos una imagen nodular de márgenes mal definidos, anguladas, muy pequeñas, 6 milímetros, pero de alta sospecha. Una biopsia que uno esperaba tener un carcinoma probablemente invasor. Es más, en este tipo de lesión, cuando recibimos la biopsia de un carcinoma in situ, probablemente estemos sospechando una subestimación, ya vamos a hablar de eso, y esperamos que en la cirugía nos informe un componente invasor. Bueno, en este caso, la cirugía también confirmó que se trataba solamente de una lesión in situ y sin componente invasor. Como hicimos antes, muchas veces usamos la ecografía para buscar calcificaciones si no pueden ser biopsiadas mediante mamografía. Hay soft de algunos ecógrafos como el MicroPure, que lo que hacen es resaltar a las calcificaciones a través de algunos algoritmos técnicos, las hacen más evidentes y mucho más fáciles de identificar y lo podemos usar como guía de biopsias si mamográficamente no podemos hacerlo. Dijimos que como second look, una imagen de realce no nodular de tipo lineal, se va a buscar por ecografía, acá se encuentra el componente intraductal, un second look positivo y tranquilamente puede ser biopsiable por guía ecográfica una lesión que fue detectada en forma incidental por resonancia. Este es un artículo que salió el año pasado y realmente yo cuando lo vi dije, qué bueno, porque es como que nos ayuda un montón para clasificar un montón de lesiones que antes no sabíamos cómo clasificarlas por ecografía, ¿no? Son esas lesiones ecográficas tipo no más. O sea, la lesión tipo no más era normalmente usada a la denominación esa en el léxico por resonancia. Este grupo lo propone usar también en ultrasonido. Y no me extrañaría que en la próxima edición del BIRRAT aparezca, ¿no es cierto? Y obviamente como causa de este tipo de lesión no masa en ecografía existen un montón de entidades benignas y malignas, pero las causas más comunes de lesión no masa por ecografía son el carcinoma ductal in situ y el carcinoma lobular invasor. Volvemos al artículo inicial y a la fisiopatología de cómo veíamos la lesión y tienen en común eso, ¿no? La dificultad que nos plantea imagenológicamente para detectar estas dos condiciones que no tienen mucho en común,
salvo la dificultad técnica de reconocerlas imagenológicamente muchas veces. ¿Qué pasa con la resonancia magnética? Bueno, si hay que hablar de resonancia magnética y de lesiones in situ, obviamente es mandatorio mencionar el artículo este, que ya tiene muchos años, del 2007, de Kuhl, donde por primera vez deja sentado claramente la importancia y el rol que tiene la resonancia en el manejo del carcinoma in situ. Yo todavía no puedo creer que haya gente que niegue la utilidad de la resonancia de las lesiones in situ. Me parece que ya se cae en el negacionismo, o sea, no es polémica, pero me suena más a terraplanismo que a una convicción, porque realmente hay evidencia científica, hay medicina basada en la evidencia que habla de la contundencia y de la utilidad de la resonancia en carcinomas in situ. Si comparamos la sensibilidad de ambos métodos, vemos claramente cómo la resonancia con 92% supera la mamografía con un 56%, y otro dato no menor, tanto más importante, es que la sensibilidad en rosa con respecto a la mamografía en azul va aumentando la sensibilidad para lesiones de alto grado, mientras que la mamografía tiene mayor utilidad para lesiones in situ de bajo grado nuclear. O sea que acá sí podemos decir que con resonancia vamos a saber reconocer lesiones de carcinoma ductal in situ relevantes desde el punto de vista clínico, biológico y pronóstico por ser con más factibilidad lesiones de alto grado. Hay muchísimos trabajos que lo han hecho, por eso hablo de negacionismo cuando se niega esto. Este es un artículo del 2009, donde un metaanálisis sobre 30 estudios daba un promedio de sensibilidad del 85%, o sea, altísimo. Las formas de presentación, la más común es el realce no masa, fundamentalmente de forma segmentaria o lineal, también en algunos casos como realce masa y mucho menos frecuentemente como foco. Hay artículos que revisan las formas de presentación del carcinoma in situ y resonancia. Esta es una revisión muy buena donde compara el grado nuclear con las distintas formas de presentación. Siempre la forma más común es el realce de tipo no masa, fundamentalmente con distribución segmentaria. Y bueno, las formas parcheadas, heterogéneas, en adoquines, o sea, ya fueron descritas más de una vez. Y últimamente, en la última edición del BIRAT, la introducción del realce en anillo agrupado como una forma muy sugestiva de lesión in situ de alto grado. Tenemos algunos ejemplos: una paciente operada de un carcinoma in situ que en un examen de control, resonancia un año previo negativo, se observa un sector de realce no nodular mal definido en la mama izquierda, C con loop positivo, biopsia a este sector que podríamos definir como una lesión no masa ecográfica, que resultó ser otra lesión in situ en esta paciente. Otro caso, una mama compleja, muy densa, con una mamografía que no hice nada y una palpación positiva sobre el cuadrante superexterno de mama izquierda y un examen de ecografía negativo. Esta es la resonancia de esta paciente. Cuando se niega la utilidad de la resonancia en el carcinoma in situ, uno se acuerda muchas veces de estos casos, que realmente cuando uno por ahí hace volumen, tiene varios casos al año como estos y realmente los biopsia a ciegas por ecografía, haciendo una excursión amplia de la aguja entre toma y toma, y normalmente llega a un diagnóstico siempre muy certero. Fíjense la extensión, fíjense el grado del compromiso y la intimidad que tiene con el complejo peso-anareola, fíjense el vaso centinela, cómo está aumentada la vascularización de la mama, fundamentalmente a expensas del territorio mamario interno. Todo clarísimo. Volvamos a la mama. Fíjense en este caso la información que brinda la mamografía y la información que brinda en este caso la resonancia. Perdón. Un ejemplo de enfermedad de Paget, un realce no nodular de tipo lineal, retroareolar izquierdo, C con look ecográfico, también una imagen tipo no masa, distribución lineal, biopsia positiva. Obviamente que en el Paget la resonancia no es diagnóstica, es un diagnóstico clínico, histológico. Sí es importante desde el punto de vista de hacer un diagnóstico de extensión y un mapeo prequirúrgico para programar en forma más fehaciente y efectiva la cirugía. Los casos de carcinoma ductal in situ extenso, los casos de resonancia prequirúrgica, donde muchas veces la paciente consulta por una imagen de realce nodular ya biopsiada, pero uno encuentra asociado un componente ductal in situ extenso, no reconocido mamográficamente ni ecográficamente. Normalmente se presenta como áreas de captación lineal con múltiples lesiones satélites,
formación de puentes o anillos agrupados y normalmente son lesiones de alto grado. En flecha roja mostramos las lesiones invasoras, en el óvalo amarillo las lesiones in situ. Obviamente nosotros no estamos desde el punto de vista imagenológico para diferenciar componente invasor y componente in situ, pero sí con mucha factibilidad, en muchos casos podemos sospecharlo y diferenciar el componente invasor del in situ. Este es un artículo japonés antiguo donde por primera vez se habla del realce en anillo y el alto valor predictivo positivo de carcinoma in situ, sobre todo en pacientes con telorragia. Este patrón de múltiples anillos tipo panal con realce es característico de carcinomas in situ de alto grado. Esto apareció en la quinta edición del BIRAT después. Algunos artículos que hablan de la posibilidad de la resonancia, estos son también casos de realce en anillos agrupados, para diferenciar algunos componentes microinvasores o invasores por algunas características de la lesión. Si hablamos de intervencionismo, para ir terminando, siempre muestro este ejemplo cuando hablo de intervencionismo, perdón si los tengo aburridos, pero me parece que es muy didáctico y que muchas veces ayuda a diferenciar lo que es el falso negativo de la subestimación. Esto con fines pura y exclusivamente didácticos. Es un grupo cálcico altamente sospechosa por una lesión in situ, pero podríamos decir que dentro de este sector mamario pueden coexistir distintas lesiones histológicas que van desde tejido normal hasta una atipia epitelial plana, una hiperplasia ultratípica, un componente in situ o un componente invasor que obviamente, si se asocia a esta lesión in situ, va a ser el que le da el nombre, el apellido y la denominación a la lesión por ser la lesión de mayor jerarquía. Dependiendo la biopsia que hagamos, si no tomamos ningún tipo de lesión y tomamos solamente parénquima normal, estaríamos frente a un falso negativo. Pero si el diagnóstico por biopsia percutánea informa un carcinoma in situ y la biopsia ulterior quirúrgica un carcinoma invasor, estaríamos frente a un caso de subestimación. O sea, esa discrepancia entre la biopsia percutánea y la biopsia quirúrgica no es un error, no es un fracaso del método, sino que diría que es una limitación del método y hay que saber que forma parte del juego y hay que saber también sospecharle cuáles son los factores que pueden hacer que exista esta subestimación y claramente manejarlos, comunicarlos y tenerlos en cuenta, por ejemplo, a la hora de planificar la cirugía para ver si esa paciente merece o no un ganglio centinela. Este es uno de los artículos más importantes, un metaanálisis para evaluar la subestimación. Revisaron 52 trabajos con 7.350 lesiones in situ y una incidencia de subestimación que rondaba el 26%. ¿Cuáles son las variables que con mayor frecuencia se asocian a subestimación? Obviamente la aguja que usamos. A mayor grosor de aguja, menos posibilidad de subestimación. O sea, va a ser menor si usamos sistema de vacío y aguja 8, 9 o 11 Gauss que si usamos un sistema de corte y 14 Gauss. También el grado nuclear. A mayor grado nuclear, mayor posibilidad de subestimación. También el tamaño de la lesión. A mayor tamaño de la lesión, obviamente es una cuestión estadística. Menos representativo va a ser la muestra. Si la lesión afecta 40 milímetros de la mama, obviamente la biopsia percutánea va a solamente reclutar células de un sector circunscripto. Mientras que si la lesión es un grupo cálcico circunscripto a escasos milímetros, si se hace una decisión completa del grupo cálcico, la posibilidad de subestimación va a ser mucho menor. También la categoría con la que fue manejada esa lesión. Si se trata de nódulos, va a hacer más posibilidad de subestimación que calcificaciones. Como vimos, es rara la asociación nódulo-carcinoma in situ. Si la lesión es palpable también, es raro que una lesión in situ sea palpable. Y si la guía fue por ultrasonido, también es más factible que subestimemos que si fue por mamografía. Y acá no cuenta la guía imagenológica en sí, sino cuenta que normalmente los procedimientos por ultrasonido son guiados con aguja de corte, mientras que los por mamografía suelen ser por sistema de vacío y mayor calibre de aguja. O sea que en realidad la lectura acá debe hacerse combinada con el calibre y no solamente con el método usado. Para terminar, la mamografía obviamente es el método inicial, el más difundido y el más importante. Tener en cuenta que puede ser que detecte lesiones con mayor frecuencia de bajo grado. La resonancia tiene mayor sensibilidad que la mamografía, eso está claramente demostrado, y mayor capacidad de detectar lesiones de alto grado.
puede detectar lesiones en estadios precoces, no reconocidas todavía en mamografía, y también va a tener superioridad para evaluar la real extensión del tamaño tumoral con un mayor correlato con el tamaño histológico, que es en última instancia el que vale. También podría reducir el sobrediagnóstico de lesiones de bajo grado y en algunos casos sugerir cierta diferenciación entre componente invasor o componente in situ. El ultrasonido juega un rol secundario en el carcinoma in situ, en algunos casos como guía para biopsias si la mamografía no puede ser utilizada, y también como second look para algún hallazgo por resonancia. Recordar los conceptos de subestimación y falsos negativos en intervencionismo, como ya repasamos, y obviamente uno por ahí se siente que exagera con estas dos palabras, pero creo que siempre vale la pena recordarlo. Esto se tiene que manejar en un entorno multidisciplinario, multimodal. Bueno, creo que la Sociedad de Patología Mamaria de Córdoba es un buen ejemplo de eso, donde conviven las distintas especialidades, sin intrusismo, cada especialidad dedicándose a lo que tiene que hacer y a lo que está habilitado para hacerlo, lo cual me parece que es lo más sano y lo más correcto para nuestro medio. Aprovecho para invitarlos a todos. A partir del lunes 5 de abril vamos a hacer un curso virtual con Civim y Access, con charlas muy interesantes, con invitados también, que creo que va a ser muy importante. Empezamos el lunes 5 de abril, la inscripción la pueden hacer en la página de Civim y están todos invitados. Nada más y muchas gracias por mi parte. Excelente presentación, Javier. Como siempre, claro en los conceptos y comparto yo con Javier mucho de su fanatismo con la resonancia en el carcinoma in situ. Así que, bueno, muchas gracias por la presentación. Ahora, Ale, vos presentás a Linei en la charla que sigue. Sí, continúa la doctora Linei Urban con el tema de carcinoma inflamatorio. Linei, cuando quieras. Perfeito. Primeiro, devo dizer que a classe de Javier foi excelente. Parabéns, congratulations, Javier. Realmente muito, muito boa. Perfeito. Agora, vamos falar sobre um tema muito importante, carcinoma inflamatório. Por quê? Porque quando temos uma paciente com um diagnóstico de carcinoma inflamatório, estamos diante de um problema grande. Por quê? Porque o carcinoma inflamatório é a forma mais agressiva de apresentação do câncer de mama. Ele representa só 1% dos tumores, não obstante, representa 7% dos óbitos por câncer de mama. E o pior é que, apesar do tratamento trimodal, químio, mastéia e radioterapia, ela sobrevida em 5 anos em cerca de 50%. Portanto, o que é realmente o carcinoma inflamatório? Quais são os critérios diagnósticos? Qual é o papel do radiólogo e qual é o diagnóstico diferencial por imagem nesses métodos que nós vamos falar agora? E o que é um carcinoma inflamatório? Por definição, é uma entidade clínico-patológica caracterizada por edema, eritema e pele de naranja, que abarca mais de 1/3 da mama com evolução menor que 6 meses. Essa é a definição de carcinoma inflamatório. Pero nós temos alguns desafios diagnósticos. Primeiro, não existe critério histológico, molecular ou genético que defina o carcinoma inflamatório. E na ausência desses critérios, o diagnóstico depende completamente de critérios clínicos. E é penso, que seja o ponto mais difícil. Vamos ver, ele é muito bem descrito na classificação TNM, ou seja, qual é a classificação? Ela foi criada em 1958, atualmente está na 8ª edição e é a classificação mais utilizada na prática na estadificação dos tumores com o objetivo de ver as pacientes de acordo com o prognóstico, baseada no T, no N de linfonódulos e M de metástases, e na última edição já também com aspectos de biologia molecular.
Bem, quando falamos do T, vamos falar então do TX, tumor primário não pode ser avaliado, T0 não há evidência do tumor primário, TX, que é o carcinoma in situ, T1, T1 microscópico, que é aquele tumor abaixo de 1 centímetro, T1A, que é o tumor de menos de 1 até 5 milímetros, T1B até 10 milímetros, que são tumores que são os tumores que devemos diagnosticar em rastreamento até 10 milímetros para uma detecção precoce, T1C entre 10 a 20 milímetros, T2 entre 20 a 50 milímetros, T3 acima de 50 milímetros ou 5 centímetros, então vamos para o T4, que vai ter o quê? Extensão para a parede torácica, T4A, ulceração direta na pele, T4B, T4C ambos, quando está ulcerando a pele e a parede, e por último, o carcinoma inflamatório. E o que significa quando temos carcinoma inflamatório? Que a paciente é diretamente estadiada como estadio 3B, ou seja, uma paciente com tumor avançado. Em resumo, como realizamos o diagnóstico de carcinoma inflamatório? Então, primeiro, se eu tenho uma paciente com edema, eritema com a pele de naranja, de início a menos de 6 meses, que pode ser naquela fase mais inicial ou uma fase mais tardia, eu tenho uma paciente com suspeita clínica de carcinoma inflamatório. Próximo passo, a ser uma avaliação por imagem. Nesta avaliação por imagem, eu posso ver solamente a alteração da pele, solamente a alteração do parênquima, sem nada na pele, porque não estou vendo o espessamento, eu não estou vendo no exame o espessamento. Eu posso ter lesão da pele e do parênquima, ou não posso não ver nenhuma lesão visível na imagem. E mesmo em todas essas alternativas, eu continuo com suspeita de carcinoma inflamatório. E o próximo passo dessa paciente é biópsia da lesão primária, se tiver uma, e da pele. E no diagnóstico histológico eu posso ver solamente embolia tumoral de linfáticos cutâneos, eu posso ver diagnóstico de um carcinoma invasor primário sem embolia de linfático cutâneos, e eu posso ver diagnóstico tanto do carcinoma quanto da embolia. Nos 3 casos, eu tenho uma confirmação de carcinoma inflamatório. Por quê? Porque para eu ter um diagnóstico de carcinoma inflamatório, eu tenho que ter um diagnóstico de um carcinoma invasivo, que pode ser de qualquer tipo histológico ou molecular, no parênquima ou na pele, mais um eritema e edema da pele clinicamente. Por quê? Porque é um diagnóstico clínico patológico. Só preciso desse achado clínico mais um diagnóstico de um tumor na mão. Se eu tenho um diagnóstico de carcinoma invasor na mama e vejo no meu exame de ressonância, por exemplo, um espessamento de pele, mas eu não tenho tradução clínica de edema e eritema, não é um carcinoma inflamatório, porque este não é um diagnóstico radiológico. Ou, se eu tenho um diagnóstico de carcinoma invasivo de qualquer tipo histológico e eu vejo num pedacinho de pele, de pele, que eu vi na minha biópsia, e eu vejo uma embolia linfática, mas eu não tenho a tradução clínica do edema, eu não tenho um diagnóstico de carcinoma inflamatório, porque não é um diagnóstico histológico. Eu só tenho quando eu tenho um diagnóstico em qualquer parte da mama e uma alteração clínica da pele, porque é um diagnóstico clínico patológico. E segundo, a última edição do TNN, a presença de embolia nos vasos linfáticos sem a presença de câmbio de pele não deve ser classificado como carcinoma inflamatório e deve ser definido pelo tamanho tumoral. Tumores localmente avançados com invasão direta da pele ou ulceração, mas sem câmbio da pele, também não devem ser classificados como carcinoma inflamatório. Portanto, carcinoma inflamatório é um câmbio da pele rapidamente progressivo em uma paciente que tem câncer de pele. Mas que coisa significa um diagnóstico de carcinoma inflamatório?
Histologicamente, significa a presença de êmbolos tumorais em los vasos linfáticos da pele, que podem ser vistos ou estar presentes ou não na biópsia da pele, dependendo, porque nós pegamos uma parte muito pequena da amostra cutânea na biópsia. Então, pode ou não, mas histologicamente significa isso, é a presença de êmbolos tumorais. E a importância é porque denota a agressividade tumoral e deve ser classificado automaticamente como estadio 3B. Este era um critério muito útil no momento em que não existiam outros critérios. Existe uma explicação pela agressividade do carcinoma inflamatório. O que nós vemos é que o carcinoma inflamatório é um tumor altamente agressivo e com prognóstico reservado, e que tem um perfil histológico muito agressivo, muito mais tumores de alto grado, pouco diferenciado, um perfil molecular agressivo, muito mais HER positivo e triplo negativo, quase 50%, e um perfil genético muito agressivo. Muitas alterações genéticas que causam maior risco de invasão e metástase, um alto nível de fatores de crescimento vascular endotelial, sobreexpressão de alterações que contribuem para a formação de embolias tumorais e aumento de metástase, e também maior percentual de mutação que aumentam o risco para tumores avançados. Mas o problema não é que o carcinoma inflamatório tem esse perfil. O problema é que este perfil histológico agressivo, perfil molecular e genético agressivo, é que causam o carcinoma inflamatório, que é um câncer com maior tendência a metástase e, consequentemente, pior sobrevida. E qual é o melhor tratamento nessa atualidade para o carcinoma inflamatório? E aqui nós temos uma evolução do tratamento. Primeiro, o tratamento era somente com mastectomia e radioterapia. Mas a sobrevida em 5 anos era de 4%, quando tínhamos o diagnóstico de carcinoma inflamatório. A seguir, foi colocado mastectomia, radioterapia e quimioterapia, e a sobrevida chegou a quase 50% em 5 anos. Então, foi tentado, vamos fazer uma cirurgia mais conservadora, sólido quadrante, radioterapia e quimioterapia. E com isso tiveram quase 70% de recaída local, versus 15% quando era tratada com mastectomia, então não era um bom tratamento. Portanto, o tratamento atual é mastectomia mais reconstrução, pero não imediata a reconstrução, porque atrasa a radioterapia, então a preferência é a reconstrução tardia, e também não com silicone para não ter problema com a radioterápica, mas reconstrução autógena com colágeno, que é a melhor opção. Portanto, o tratamento atual é que tem ela adjuvante seguida por mastectomia sem preservação de pele, radioterápica e reconstrução tardia com retalho. E neste contexto, qual é o papel da imagem em paciente com carcinoma inflamatório? É duas coisas importantes. Primeiro, identificar o tumor primário e definir qual é o perfil histológico molecular, fazer a biópsia para definir qual é a quimioterápica e monitorar a resposta. Identificar a presença de metástase à distância para monitorar o tratamento. E quanto ao tipo de biópsia percutânea, sempre realizar pela lesão primária, sempre que tiver uma lesão primária na mama, em caso de lesão no parênquima, e da lesão cutânea. Mas devemos saber que a biópsia da lesão cutânea será positiva ao máximo em 75% dos casos, porque a amostra é muito pequena. E neste contexto, qual é o nosso papel do radiólogo nesse contexto? Duas coisas: conhecer a apresentação do carcinoma inflamatório e saber o diagnóstico diferencial das lesões que podem simular o carcinoma inflamatório. Vamos fazer então a apresentação nelas distintas técnicas de imagem. E aqui devemos saber que a apresentação na radiologia, ao longo do tempo, simplesmente é uma tradução da apresentação da patologia ao longo do tempo. Ou seja, em la patologia, o que temos? Inicia com os primeiros êmbolos tumorais à pele,
A seguir, um edema discreto e eritema da pele. Após, temos a aparição da pele de laranja, e a seguir as lesões cutâneas e lesões parenquimatosas avançadas. Portanto, em la radiologia, temos a mesma apresentação. Primeiro, o método de imagem serão normais, porque os êmbolos são muito pequenos. A seguir, são espessamento e edema da pele, seguido por uma fase de espessamento da pele com linfonodos aumentados, porque tem uma tendência muito grande a metástase, e por último, espessamento, edema da pele, linfonodo megalia e nódulos no parênquima e nódulos cutâneos também. Portanto, em la mamografia, a aparência mais típica são aumento difuso da mama, quando tem uma lesão mais avançada, espessamento da pele, obliteração de tecido subcutâneo, glândulos linfáticos aumentados. Menos comum, a forma mais avançada, onde já tem múltiplos nódulos, calcificação e distorção dentro do parênquima, ou na fase mais inicial, sem arrados. Nela ultrassonografia, mas essa coisa, a aparência mais típica só é o engrossamento da pele, obliteração do tecido subcutâneo e glândulos linfáticos aumentados, e menos comum, múltiplos nódulos, distorção arquitetural ou numa fase mais inicial, sem arrados. Esta é uma paciente de 54 anos que apresenta eritema de mama direita há 3 semanas, sem melhora. Observem que aqui era um fibroadenoma com diagnóstico antigo, mas na mama direita, olha o espessamento cutâneo acentuado. Na ultrassonografia, observa, esta é a pele da mama direita, comparando com a pele da mama esquerda. Na região da papila, olha o espessamento da pele da mama direita em comparação com a pele da mama esquerda. Também teniva um parênquima discretamente hipoicóico ou uma lesão não nodular nela mama direita, mas muito pequena, e um linfonodo único com perda de hilo de 5 milímetros. Portanto, a biópsia foi feita em 3 pontos nessa paciente. Na lesão da mama, no linfonodo e na pele. Na mama veio um carcinoma intraductal com focos sugerentes de microinvasão. No linfonodo, mostrando que sim, tinha invasão, era adenocarcinoma moderadamente metastático em linfonódulo. E na pele, sem alteração histológica. Mas, mesmo assim, o diagnóstico é de carcinoma inflamatório com lesão em parênquima e comprometimento axilar, sem demonstração da lesão cutânea. Já na ressonância magnética é muito útil para mostrar a lesão primária que está originando os êmbolos linfáticos, que é esta lesão primária na mamografia vista em até 68, 80%, no ultrassonino até 94%, mas na ressonância, nós, como são tumor muito agressivos, é muito fácil de ver a lesão e vemos até em 100% das vezes. A aparência mais típica é engrossamento da pele com focos de realce dentro da pele, obliteração e edema do tecido subcutâneo, captação, lesão dentro do parênquima e gânglios linfáticos aumentados. Menos frequente também edema de toda a musculatura peitoral, porque tem um edema avançado. Este é um caso muito interessante de uma paciente de 72 anos assintomática a largo risco, porque tinha feito a ressecção de calcificação da mama esquerda em 2011, somente com atipia, e tinha uma irra com câncer de mama. Essa é a mamografia de 2018, a ressonância de 2018 sem nenhum arrado, nada, niente, categoria B2. Ela retorna 7 meses depois, referindo hiperemia na mama direita. Observe lá já espessamento da pele, o edema do tecido subcutâneo, muito importante. Comparem a mama esquerda com a mama direita, não é nem na mama com latipia, na outra mama, mas o espessamento cutâneo muito acentuado e uma capa em um realce não nodular de todo o parênquima muito precoce, mostrando que é uma lesão muito agressiva com curva tipo 3. Ou seja, biópsia da lesão não nodular, carcinoma invasivo, grau nuclear 2 e linfonodo acometido com linfonódulo metastático
ou seja, um diagnóstico de carcinoma inflamatório com lesão em parênquima e comprometimento axilar sem demonstração de lesão cutânea. Já esta é um carcinoma numa fase intermediária, uma paciente de 68 anos, veio porque tinha endurecimento da mama direita. Ela tinha feito o tratamento da mama esquerda há 1 ano somente, mas começou com o endurecimento dessa mama. Olha a obliteração, o espessamento cutâneo e realce nessa mama precoce, ou seja, um carcinoma inflamatório já no estádio intermediário. E aqui, por último, uma paciente com estádio mais avançado de carcinoma inflamatório. Ela refere 73 anos, endurecimento da mama direita. Observe que ela tinha uma história de ressecção cirúrgica bilateral, mas era benigno, e uma irmã com câncer de mama. Mama esquerda, nada, e nela mama de direita, um espessamento muito grande, muito edema. Observem que tinha edema da musculatura, realce do músculo, linfonódulo, de toda a parede, além de lesão em todo o parênquima. Ou seja, uma lesão em toda a mama. Uma lesão bem avançada que está que está invadindo toda a mama, um carcinoma avançado. E por último, devemos conhecer o diagnóstico diferencial de lesões que podem simular o carcinoma inflamatório. Quais são as principais lesões? Eritema por processo inflamatório, invasão por carcinoma localmente avançado e radioterápica. Primeiro, pensar como diferenciar uma pele com processo inflamatório, ou uma mastite com abscesso de um carcinoma inflamatório. Edema, eritema, espessamento da pele é o mesmo nas duas pacientes, pero temos aumento da temperatura, febre, dor local e muitas vezes abscesso. Por imagem, muito semelhante, e o abscesso pode muitas vezes ser confundido com neoplasia com necrose. Qual é o ponto diagnóstico? Se não haver melhora com tratamento clínico depois de 1 a 2 semanas, considerar a possibilidade de carcinoma inflamatório. Essa é uma paciente de 32 anos em avaliação por mastite há 21 dias com melhora parcial depois do tratamento com antibiótico. Espessamento da pele muito pequeno, discreto, mas presente com realce pós-contraste. Observem que essa parte da pele apenas que realçava e era só uma mastite, não tinha nenhum sinal alto de, por exemplo, carcinoma inflamatório. E quanto ao eritema da pele devido à infiltração por tumor de mama localmente avançado, vai ter eritema, uma lesão palpável, porém, a infiltração vai ser diretamente do tumor e a evolução é lenta, menos de 6 meses. Este é o ponto diagnóstico. E na apresentação por imagem, tem uma lesão infiltrante que invade diretamente a pele. Qual é o ponto diagnóstico? Evolução lenta e tumor infiltrando a pele, sem edema de toda a mão. Observem outro caso muito interessante de uma paciente de 34 anos que referia um obscurecimento recente da pele. Somente isso, e muito jovem, 34 anos. E sim, tinha um acometimento cutâneo, mas era uma invasão direta da pele. Observem que tinha lesão em toda a mama, mas não tinha edema do restante da pele, era só nessa região, que tinha uma invasão e a parte que a paciente observava era com esse escurecimento da pele. Então, esta não é um carcinoma inflamatório, é um tumor localmente avançado. Outras enfermidades que não são carcinoma inflamatório, ela é Paget, que vai ter lesão no complexo, mas é uma lesão que começa na papila e tem as células características, histologicamente é outro diagnóstico. E também temos outros tumores de pele, como essa paciente que tinha um carcinoma basocelular e fez uma ressonância magnética antes da cirurgia e mostrava só o acometimento cutâneo, nenhuma outra lesão ou edema do restante da pele. E por último, e mais difícil de fazer a diferenciação, é edema eritema da pele pós-radioterapia. A radioterápica, por quê? Porque as duas pacientes terão edema e eritema da pele.
A diferença é que teremos a história da radioterapia e outra coisa é que os sintomas têm que retroceder ao largo do tempo, e este é o ponto diferencial. Mas como a apresentação por imagem é a mesma, espessamento, obliteração e as alterações cirúrgicas. Esta é uma paciente e assim é muito fácil, com alterações discretas pós-radioterapia. Ela refere tratamento dela de uma neoplasia na mama esquerda há já 6 anos, um espessamento discreto da pele, nessun realce. Observe como a mama esquerda tem a pele mais espessada que a direita pela radioterápica, pós-contraste também. Quando retorna um ano depois, o edema regride e o espessamento também. Esta é a evolução normal de uma paciente com radioterápica. O problema quando temos alterações mais importantes. Essa é uma paciente de 52 anos que vem fazer um controle assintomática depois de um tratamento com cirurgia radioterápica de um câncer há um ano. Observem o grande edema, com realce da pele também, olha, focos de realce, mas nenhuma lesão, só edema, obliteração e focos de realce. Com nenhuma alteração clínica, só a vermelhidão da radioterápica. Então, essas são alterações acentuadas, mas nenhuma suspeita de carcinoma inflamatório, mas é mais difícil. Mas mais difícil ainda é quando temos uma paciente como esta, com 70 anos, que refere um espessamento cutâneo progressivo depois da cirurgia com a radioterápica, que terminou há 6 meses. A pergunta é, este é um espessamento cutâneo por radiodermite ou é um carcinoma inflamatório pós-tratamento conservador do câncer de mama? Observem o acentuado espessamento cutâneo, muito importante de toda a mama, da musculatura, com realce da pele. Então, não é o realce da pele, não é um achado que sugere carcinoma inflamatório, pode aparecer em muitas coisas. Será que é uma radiodermite porque tem um escurecimento progressivo ou é um carcinoma inflamatório? Como não tem mais, essa paciente não tem mais nada, nenhum sinal clínico, foi pensado em uma categoria 3, controle precoce, considerando a radiodermites, e ela retorna 6 meses depois. O edema reduz, o edema da pele também, realce cutâneo também reduz, ou seja, só uma paciente com radiodermite pós-radioterápica. Não era carcinoma inflamatório. Este último caso é muito interessante, uma curiosidade, que é uma paciente já com tratamento de neoplasia de mama esquerda e com antecedentes familiares, uma tia paterna também. Então, uma adenomastectomia, remodelamento contralateral, e tinha um espessamento só dessa parte da mama, bem importante, dela esquerda, que não fez radioterapia, e nem da direita. Observem como realçava só esta parte da mama. Esta outra parte da mama, não, muito diferente. Nela incidência de reconstrução MIP era um realce muito, muito diferente. Mas, quando víamos o coronal, parecia muito, lembrava o biquíni pós alguma coisa pós-sol nela plaja, e realmente era uma queimadura solar em uma paciente que tinha ido à la plaja. Para finalizar, vamos falar qual é o fluxo de investigação para a suspeita de carcinoma inflamatório. Finalizando, se eu tenho uma história clínica, eu tenho que saber primeiro, quando eu pego uma paciente com suspeita de carcinoma inflamatório, qual é a história clínica? Duração dos sintomas? Tem suspeita de infecção radioterápica? Qual é a extensão da lesão? Tem lesão palpável também? E vamos pela avaliação pela imagem.
Se tem suspeita de carcinoma inflamatório, pode ser negativa ou suspeita de processo inflamatório. Se tem suspeita de carcinoma inflamatório, biópsia da área suspeita. Se for positivo, estadiamento e tratamento. Se for negativo, a ressonância pode ajudar. E se der suspeita, faz a biópsia. Se der negativo ou suspeita de abscesso, trata como um processo abscino tratamento para possível mastite. Segue por 2 semanas. Melhorou, tranquilo, mastite. Não melhorou, persistência dos sintomas, retorna para avaliação, porque realmente tem que fazer biópsia, porque é suspeita para carcinoma inflamatório. Em conclusão, carcinoma inflamatório é uma entidade clínica patológica com prognóstico reservado que deve ser considerado quando tem eritema e edema de evolução rápida. E nosso papel é excluir causas benignas de espessamento e edema, assim como contribuir à correta estratificação e planificação terapêutica. A mamografia sempre é o primeiro exame pela avaliação. O ultrassom é útil para guiar biópsia. A ressonância deve ser reservada para casos em que a mamografia e o ultrassom não detectaram a lesão. Pero é imperativo conhecer a patogênese do carcinoma inflamatório para termos mais terapias específicas e realmente melhorarmos o prognóstico deste grupo de pacientes. Muchas gracias a todos. Bueno, excelente presentación, doctora Linney. La verdad que el cáncer inflamatorio siempre es una situación que nos pone frente a un gran estrés diagnóstico, sobre todo en las pacientes jóvenes, que uno nunca sabe realmente qué hacer. Y bueno, tenemos una serie de preguntas. Vamos a empezar con la primera charla. Vamos a empezar con la primera pregunta de la conferencia sobre carcinoma del intervalo. Una de las preguntas del público, la doctora Barugel pregunta si hay algún consenso para hacer el seguimiento imagenológico de las pacientes que han sido tratadas por un cáncer del intervalo. Es decir, si las pacientes con cáncer del intervalo tienen algún seguimiento específico o entran dentro de la rutina de cualquier paciente con cáncer de mama tratado. Infelizmente, não tem uma rotina diferente para estas pacientes, mas no rastreio, nos guidelines, atualmente temos rastreamento diferente para 2 subgrupos que incluem estas pacientes que têm maior risco de câncer de intervalo, que são pacientes com mamas densas e pacientes jovens que tiveram tumor antes dos 50 anos. Nestes 2 grupos, muitas sociedades já consideram a mamografia e a ressonância pelo segmento. Pelas outras pacientes, somente a mamografia, talvez a ultrassonografia. Então, isto que temos atualmente. Mas o rastreio personalizado é muito importante. Penso que cada vez mais devemos fazer isso. Bien, y una segunda pregunta es si ya existe, si tienes conocimiento sobre el aporte de la inteligencia artificial en cuanto al cáncer del intervalo. Es decir, ¿hay alguna evidencia científica que nos ayude a pensar que la inteligencia artificial nos va a disminuir los cánceres del intervalo, nos va a ayudar con la detección en mamografía, por ejemplo? Com certeza, com certeza. A inteligência artificial fará um grande benefício, nos ajudará muito no diagnóstico do câncer de mama, reduzindo o câncer de intervalo e melhorando todo o rastreio, por 2 motivos. Primeiro, melhorando a qualidade da interpretação e reduzindo o falso negativo. Segundo, selecionando pacientes que vão se beneficiar de outros métodos como ultrassom e ressonância. Então, se este grupo tem maior risco de carcinoma de intervalo, deve fazer também rastreio com outros métodos como ultrassonino ou ressonância. Então, a inteligência fará um câmbio muito grande no rastreio.
Bien, Ale, seguimos con Sí, Javier. yo tengo preguntas para el doctor Javier Rodríguez Lucero. No sé si está Sí, en el micrófono abierto. Javier, debido a la alta prevalencia de los conductos con contenido, sobre todo en la región retroareolar, en la ecografía mamaria, ¿vos cómo seleccionas a las pacientes que van a ir a punción? ¿Mandas a todas a punzar, solamente a alguna? ¿Ves algún signo que te llame la atención? ¿Solamente mandas a punzar la que tienen Doppler positivo? Porque es un problema por ahí de la práctica diaria debido a la alta prevalencia de este signo. Sí, en realidad, cuanto más extenso, difuso, bilateral sea, menos relevancia hay que darle, ¿no es cierto? Ahí vi justo una pregunta que hizo la doctora Brugel que aprovecho a contestar las dos puntas sobre el ducto solitario aislado. Obviamente hay que darle más relevancia al ducto aislado o a un hallazgo focal puntual y unilateral. Con respecto al ducto pasa al revés. En mi experiencia he visto muy pocos y muy pocos de los que estudiamos terminaron siendo patológicos. Obviamente el BIRAD nos pide que lo categoricemos y que avancemos en el diagnóstico. Y en cuanto al contenido denso, yo creo que ayuda mucho la resonancia con las técnicas de sustracción. Es mágico eso, porque nosotros hacemos contraste y esa resonancia con una mama negra, con un realce nulo y absoluto y un valor predictivo negativo absoluto, nos excluye en un altísimo porcentaje, pero en un altísimo porcentaje, la potencial incidencia de patología y le evitamos a la paciente una biopsia, por un lado, y por otro lado, le exploramos ambas mamas en forma profunda. Me parece que antes de salir a buscar biopsias, me parece que es un método para evitar biopsias. Sobre todo que muchas veces el contenido denso muchas veces viene sobreinformado. Muchas veces lo vemos como informes alarmantes, como lesiones sólidas, y muchas veces hay que jugar con el transductor, rotarlo, buscar el sentido horario, alinearse paralelo al conducto, y muchas veces en sentido transversal dan una imagen tipo en escarapela, con un molde denso, ecogénico interno y una paripo ecoica o anecoica. Son imágenes con las que hay que jugar mucho, usar el Doppler y ante la duda, a mí antes de biopsiar, salvo que la lesión obviamente sea claramente patológica, es muy útil la resonancia para esa ectasia ductal bilateral. Y siempre obviamente tener en cuenta la importancia de las imágenes con sustracción, porque es un hallazgo que comúnmente le llama muchísimo la atención a los residentes. Pues son imágenes muy brillantes, y yo siempre les digo que vean la serie pasar, la serie precontraste, y se van a dar cuenta que lo que brilla y los asusta ya en teoría realzaba en la serie precontraste. Y son las famosas lesiones espontáneamente hiperintensas, que son lesiones totalmente benignas, que hablan de un contenido proteináceo espontáneamente hiperintenso en el ducto y que no hay que darle ningún tipo de relevancia. O sea, como tip, recordar la importancia de ver la serie precontraste y la utilización de series con sustracción. Y eso va tanto para el ducto con contenido denso como para los quistes con complicación inflamatoria. Perfecto. Otra pregunta, Javier. En relación a la práctica diaria, en relación puntualmente a las obras sociales y al tema costos, ¿utilizas siempre en tu práctica diaria la punción por vacío en el caso de microcalcificaciones o de rutina utilizas core? Si bien sabemos obviamente que el gold standard es la punción por vacío. Sí, bueno, en nuestro medio, hoy, marzo 2021, Rosario, tengo la suerte de todo lo que sea calcio, ir a buscarlo con vacío. Pero soy consciente que es una dificultad económica. Nosotros, sobre todo, cuando esto por ahí es poco académico, pero es muy práctico, cuando el dólar voló a 200, e incluso ahora algunas obras sociales que pagan un módulo completo por lo que es la punción en sí, que incluye honorario médico, honorario patólogo, descartables, aguja y demás, el costo solo de la aguja superaba al costo del módulo, o sea que se iba a pérdida haciendo esos procedimientos. Y algunas obras sociales se dejaron de hacer, otras obras sociales se repactaron aranceles, otras obras sociales se le cobraba un coseguro en convivencia con la obra social al paciente, pero seguimos usando calcificación, estéreo, vacío 100%. Es lo ideal, pero soy consciente
de que en algunos medios es inmanejable y que no queda otra conducta que usar aguja de corte. Obviamente yo no puedo decir no debe hacerse porque es soberbio y hay que ayornarse al microclima que cada uno vive y puede hacer. Sí creo que si uno no tiene más remedio que hacer biopsias core de microcalcificaciones, tiene que ser tremendamente autocrítico con el procedimiento, blanquearle la situación a la paciente, blanquearle la situación al profesional derivante y obviamente vamos a estar con porcentajes de subestimación y falsos negativos muchísimo más altos que con vacío. Y si no queda más remedio que usarlo, que quede bien en claro tanto para la paciente como para el médico y que quede como alternativa directamente inicial o como plan B la biopsia radioquirúrgica en el caso de que la biopsia con core no sea concluyente, ¿no? Muy claro, Javier. También lo nombraste en la conferencia, es saber qué espera uno con la imagen cuando la punza, ¿no? Saber que el método puede tener subestimación y saber que si algo no nos da y esperamos otra cosa, bueno, saber cuál es el camino a seguir y qué es lo que hay que hacer. Lucrecia, no sé si tenés otra pregunta. Te pido como una especie de resumen, porque cuando uno ve las clases de resonancia, se tentaría hacer resonancia de mama en todo el mundo, en todas las pacientes, porque realmente lo que vemos de carcinoma in situ siempre es como el iceberg, que uno vio la puntita arriba de la superficie y queda el resto. ¿En qué lugar pones la resonancia en los algoritmos en las pacientes en las que sospechamos o tenemos un carcinoma in situ? En screening de alto riesgo, ¿cuál es el espacio en el que lo pondrías la resonancia? Siempre prequirúrgico, algunas veces en prequirúrgico, como un cierre para que quede el mensaje en definitivo. Sí, bueno, yo creo que el prequirúrgico con una lesión in situ debería ser como el prequirúrgico, como la peranestesia. O sea, me parece que debería ser mandatorio. De la misma manera que dije antes, hay que ayornarse a la realidad local que toque, a la cobertura de cada paciente, al contexto social y económico de cada medio. Yo creo que las sorpresas que uno tiene haciendo resonancia con diagnóstico inicial de lesiones in situ son muchas. Muchas veces nos encontramos con lesiones invasoras que nos ponen en evidencia que hicimos mal la ecografía y la mamografía de esa paciente porque son lesiones que realmente no deberían haber pasado por alto y muchas veces nos da un mapeo prequirúrgico para planificar esa cirugía, para planificar ese tratamiento a la medida de la paciente. Obviamente que hay factores de riesgo a considerar en cada caso en particular, o sea, en qué escenario se merecería más una resonancia con diagnóstico reciente de in situ por biopsia. Obviamente la mama densa, la paciente con antecedentes familiares importantes, la paciente con otros hallazgos no concluyentes en la misma mama y en la mama contralateral y obviamente la edad de la paciente. Cuanto más joven la paciente, más agresividad diagnóstica debería recibir, por decirlo de alguna manera. Bien, gracias Javier. Vamos a algunas preguntas sobre el carcinoma inflamatorio. Hay una que tengo yo que hemos discutido en algún grupo de consenso, es ¿qué BRAFs le ponemos a la paciente que tiene un proceso inflamatorio que no podemos descartar, que sea un proceso infeccioso inflamatorio o un carcinoma inflamatorio y le damos tratamiento para que repita el estudio en 15 días? ¿Cuál es el BRAF que ponemos ahí? Bien, bien, essa é uma pergunta muito difícil, porque não é benigno, porque tem um risco de ter maligno. 2, descartado. El BIRA diz entre 3, porque el BIRA coloca que em algumas situações, como realce focal, que tem risco de ser só uma lesão por reposição hormonal, e tem que repetir em 3 meses depois, é birra de 3, para ver se tem lesão. Então, neste caso, eu penso que o mais correto é 3, dizendo que tem um risco pequeno, porque não foi considerado a biópsia, só o acompanhamento e é a curto prazo para fazer o diagnóstico do carcinoma. Então, eu uso o birra de 3, por quê? Porque o meu pensamento de ser lesão maligna é pequena. A probabilidade grande é de ser benigna, por isso que escolhemos o controle.
Mas é difícil, não tem escrito em nenhum, nisso no post. Bien, respecto de la biopsia de piel, voy a juntar dos preguntas, una mía y una del público. La biopsia de piel, es siempre que hay sospecha de carcinoma inflamatorio, y es patrimonio de quién en Brasil. Ustedes la hacen, el radiólogo, la hacemos en el momento en el que hacemos la biopsia percutánea, la core, por ejemplo, de el nódulo de la mama y el ganglio, o la mandamos a otro lado. ¿Cómo manejan la biopsia de piel en ese caso? Na maioria dos casos, quando a paciente arriva ao mastólogo, loro fazem a biópsia. Mas quando tem uma lesão na mama, muitos também pedem para fazer a biópsia da lesão e da pele. Então, pode fazer lá e cá. Eu faço assim a biópsia da pele. Eu pego um dispositivo, uma biópsia de core, com a agulha 14, com a agulha 12, maior, e disparo a pele, o tecido subcutâneo e o parênquima, 2 vezes, um punch bem grande, assim, como se fosse um punch do mastólogo. Mas importante é ter uma quantidade grande de tecido e a pessoa tem um aparato bom para pegar bastante pele. Bastante não, é uma amostra pequena. Mas os dois, a resposta final. Bien. Y hay una pregunta del público que dice qué BRATs le pusieron a la paciente que tenía el carcinoma vasocelular de la piel. BRATs 2, não é uma lesão mamária. Laxila, sim. Você tem a suspeita, a linfonodo suspeito, e BRATs diz que devemos dar suspeito, BRATs 4. Porém, lesão não mamária, 2. Bien. Ale, ¿querés hacer algún comentario? No, creo que no hay más preguntas. Bueno, y ya siendo las 8 menos cuarto de la noche, bueno, vamos a cerrar el webinar. Le agradecemos a los dos oradores, también a la comisión organizadora, la doctora Lucrecia Ballarina, la doctora Gisela Barugel, que están acá presentes, y a los oradores, por supuesto, a la doctora Linei Urban y al doctor Javier Rodríguez Lucero. La verdad que han sido magníficas charlas, muy claras, se nota que hay mucho trabajo por detrás, así que muy agradecidos por el apoyo a esta sociedad. Y los esperamos a todos mañana a la misma hora, 6 de la tarde, hora argentina, para la doctora Linei con el doctor Cícero Urban. Van a presentar casos interactivos muy interesantes y van a comentar, van a ser los panelistas el doctor Javier Rodríguez Lucero y el doctor Antonio Tejerina de España. Así que muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias. 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 Adiós. Chau, chau.